começar, né? Não sei se todo mundo está me ouvindo. Espero que sim. Todo mundo está escutando? Sim, sim, está. Ok. Ok, então acho que podemos começar, né? Thaís, Olá, boa noite, pessoal. ok. Vamos começar assim. Ok. Bom, então, primeiro, boa noite. Obrigada por ter separado, né, esse tempinho para estar aqui com a gente hoje. Agora, vou compartilhar a minha tela para mostrar para vocês a apresentação em PowerPoint que a gente preparou para essa sessão, para nos ajudarem. Ok. Vocês estão vendo a minha tela? Thaís, você está Sim, vendo? sim, tá aparecendo. Ok. Então, espero que também todos os participantes estejam vendo a minha tela, né? Então, bom, primeiro eu vou me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Silvia, eu trabalho no FS há 2 anos e meio e trabalho na área de suporte, junto com a Thais Almeida, que é a coordenadora da área. Thais, você quer falar alguma coisa para se apresentar? Sim. Bom, para quem não me conhece, né, boa noite, primeiramente. Meu nome é Thaís Almeida, eu sou coordenadora da área de suporte e eu trabalho no AFS desde 2011. Mas antes de trabalhar na secretaria, eu fui voluntária por 2 anos. Então, estou aí com o FS por volta de 7 anos. E hoje eu vou estar falando um pouquinho, junto com a Silvia, da nossa área, né, de suporte e o que isso interfere, né, ajuda os participantes, vocês, enfim. Então, bom, primeiro espero que todo mundo esteja escutando, que todo mundo esteja vendo a apresentação em PowerPoint. Se vocês quiserem interagir com a gente, falar alguma coisa, vocês podem usar o chat e também podem mandar perguntas para a gente no chat, né? Aí a gente vai visualizar as perguntas e vamos responder, né? Só que assim, para não criar muita confusão, né? A gente pensou em dividir a nossa apresentação em 2 partes e no final de cada parte a gente vai abrir um espaço para as suas dúvidas, né? Então, assim, eu vou começar e depois vou parar e vou perguntar se alguém tem dúvidas, né? Mas, então, por enquanto, vou começar a apresentação, tá bom? Bom, então, essa sessão informativa foi pensada em vista, né, da chegada do novo ciclo do participantes estrangeiros do NH16. Como vocês sabem, os estudantes estrangeiros vão chegar daqui a pouco, né, no dia 5 de agosto. Então, a gente pensou que seria útil relembrar algumas das regras do programa, relembrar quais são, né, os procedimentos e as atribuições da área de suporte. E, inicialmente, essa sessão foi pensada para voluntários novos, né, que não têm experiências com o recebimento do participante estrangeiro. Mas vi que todos vocês que se cadastraram, na verdade, são voluntários há algum tempo, já têm algum conhecimento do FS, né? Então, pode ser que algumas dessas informações para vocês não sejam novidades. Mas também acho que é sempre bom tirar as dúvidas, né? Então, vamos lá, vamos começar. Bom, primeiro, a gente vai tocar vários pontos, né? Eu mandei
a agenda para vocês. Vamos falar de regras de viagem, mini intercâmbio, reembolso médico, troca de família e retorno antecipado, que são as questões que sempre trazem mais dúvidas e mais problemas, tá? Então, vamos começar agora falando da área de suporte, né? O que a área de suporte faz? Porque quando vocês ligam para a secretaria executiva, às vezes vocês não sabem com quem falar, né? Com quem tratar os assuntos. Então, a área de suporte cuida de monitorar o intercâmbio do participante estrangeiro no Brasil e brasileiro no exterior durante a experiência. Então, assim, até agora, se vocês cuidam de recebimento, né, até agora vocês falaram com o Rangel, né, sobre a colocação do participante estrangeiro. Mas desde o momento que o participante estrangeiro chegar aqui no Brasil, então a partir do dia 5 de agosto, todas as questões relacionadas ao participante com a área de suporte, tá? E se vocês trabalham mais com envio de participante, né, vocês de repente estão mais acostumados a falar com a Fernanda, com a Marina, mas também quando o participante brasileiro começa o intercâmbio no exterior, a partir do momento que ele desembarca no país, né, que ele vai fazer intercâmbio, é a área de suporte que vai cuidar dele, tá? Então, assim, a gente lida com várias, assim, muito tipo de questões diferentes, né? Desde reembolso médico, até viagens, até tudo que pode acontecer com o participante, né? Tudo que pode dar errado, é a área de suporte que cuida, né? E que tenta encontrar soluções para os problemas do participante junto com vocês, voluntários. E a área é composta por 3 pessoas. A Thais Almeida, que é a coordenadora, e eu e Pamela, que somos as consultoras, e que cuidamos de 5 regiões, né? Então, assim, com certeza um assunto, né, que sempre traz muitas dúvidas sobre o participante é a questão do seguro médico. Pelo menos a gente sempre recebe bastante perguntas, né, sobre como funciona o seguro, como funciona o reembolso. Então, aqui eu não pretendo entrar muito em detalhe, né, mas vou dar só um panorama geral de, assim, as informações básicas que vocês precisam saber para repassar ao participante e também à família hospedeira, né? Então, assim, todo participante do FS tem um seguro médico que cobre qualquer tipo de doença que possa surgir durante o intercâmbio. Só que tem algumas coisas que não estão inclusas, que não são cobertas por esse seguro. E são, por exemplo, as doenças pré-existentes, ou seja, todas aquelas doenças que o participante já tinha antes de chegar ao Brasil e que estão documentadas, né, no application, no formulário médico. Outras coisas que não estão inclusas nesse seguro são, por exemplo, os cuidados dentários, os exames de vista, todos, em geral, todos os exames de rotina, né? As vacinações também não são inclusas. Então, assim, às vezes, muitas vezes, né, uma das perguntas principais é com relação aos cuidados dentários. Se o participante, por exemplo, né, quebrar um dente ou tiver um problema com um dente que é consequência de um acidente que aconteceu no intercâmbio, nesse caso, ele pode ser levado ao dentista, por exemplo, para aliviar a dor, né? Mas qualquer tratamento que ele precise fazer depois, por exemplo, reconstrução do dente, essas coisas não estão cobertas, tá?
O participante deveria ter essas informações, né? Mas é bom vocês sempre reforçarem com eles e com as famílias hospedeiras. Outra informação muito importante que você sempre tem que ter em mente é que é o próprio estudante que é responsável por adiantar os custos do atendimento médico que ele precisar. Então, claro, se a família hospedeira quiser e puder adiantar esses custos, a família pode. Mas, assim, não é responsabilidade da família hospedeira fazer isso. É o participante que tem que ter esse dinheiro. Se ele não tiver, se tiver algum problema, vocês podem entrar em contato com a gente. A gente vai acionar o FS parceiro, que vai informar os pais naturais do participante, né? Vai enviar dinheiro para ele, por exemplo, tá? Só em alguns casos emergenciais e mais graves, o FS pode adiantar esses custos. Por exemplo, em caso de internação, né? Porque nesse caso, os custos são muito elevados. Então, nesses casos, vocês podem entrar em contato com a gente e a gente faz o repasse diretamente para o hospital. Mas esse é um caso excepcional, tá? Normalmente, o próprio participante tem que adiantar os custos. Aí, a gente reembolsa esses custos só após o recebimento de todos os comprovantes das despesas originais. Então, a gente precisa receber por correio, por SEDEX, que também é reembolsado, o formulário médico, que é o documento principal. Sem o formulário médico preenchido, assinado e carimbado pelo médico, a gente não pode dar entrada no seguro. Então, esse é o documento principal. E também, né, tem que mandar as notas fiscais, os recibos, né, tudo original. E tudo deve estar no nome do estudante. Às vezes, né, alguns voluntários já me falaram, mas tem que constar o CPF, tem que constar o nome de quem pagou. Então, de repente, às vezes, tem que colocar o nome de alguém da família hospedeira. Tudo bem, mas em algum lugar do recibo, em algum lugar da nota fiscal, tem que estar mencionado o nome do estudante, o nome do paciente que foi atendido, tá? Então, assim, essas são só algumas informações bem básicas, né? Que são as dúvidas mais recorrentes. Mas se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, né, sobre o seguro, sobre os procedimentos, a gente tem um material no Hélio Virtual. Na pasta de suporte. Então, está tudo lá, tem o passo a passo para pedir o reembolso, tem todos os casos, né, de exclusões, o que está incluso, o que não está incluso. Está tudo no Elo Virtual. Então, vamos passar para o outro assunto, para o próximo assunto, que também é um assunto que sempre gera vários problemas, né? Ou seja, as viagens durante o intercâmbio. Bom, a gente sabe que o foco do programa de intercâmbio do UFS não é o turismo. O que a gente oferece é uma experiência intercultural junto a uma família hospedeira e a uma escola. Então, assim, esses são os eixos principais da experiência do participante. Ele não vem aqui para fazer turismo. Mas assim, a gente sabe, né, que o participante vai ter, por exemplo, durante as férias, vai ter um tempinho também para visitar o país, né? E é normal que os estudantes queiram conhecer um pouco do Brasil, né? Então, assim, mesmo não sendo o foco do programa, eles podem viajar, mas a gente tem algumas regras, né? E é importante que vocês, como voluntários, e as famílias hospedeiras e os próprios participantes estejam cientes dessas regras de viagem. Porque se a gente não conhece as nossas regras e não respeitamos as nossas regras, não podemos esperar que os participantes respeitem, né? Então, às vezes, a gente tem que, assim, tem que ser até um pouco duros com o participante, né? Mas
é porque a gente não pode abrir exceções para todo mundo viajar. Então, tem as regras e a gente pede que todo mundo respeite essas regras. Em geral, tem dois tipos de viagens, né? Tem aquelas viagens que os participantes fazem na companhia de algum representante do FS, que pode ser um voluntário, pode ser um membro da família hospedeira, a escola, né? E essas viagens são sempre possíveis, né? Só que, óbvio, o comitê sempre tem que saber, né, onde está o participante. Então, mesmo quando o participante viaja com a família hospedeira, a família tem que informar o comitê, né? E tem um outro tipo de viagens, que são as viagens independentes, ou seja, são aquelas viagens que são feitas sem a companhia de alguém do UFS, né? Então, o participante pode viajar sozinho, pode viajar com amigos, pode até viajar, assim, com adultos maiores de idade, mas que não tem nenhuma conexão com o UFS. Nesse caso, a gente precisa a gente, assim, a área de suporte, né, precisa saber dessas viagens com antecedência, porque a gente precisa informar o UFS parceiro, que vai entrar em contato com os pais naturais e pedir que os pais assinem uma autorização de viagem, que é chamada TW, né? O famoso TW, que vem do inglês Travel Waiver. Se o participante viajar sem esse TW, a organização é exposta a um grande risco, né? Porque os pais naturais não foram informados dessa viagem. E se algo acontecer nessa viagem, o FS tem que assumir a total responsabilidade, né? Então, é muito importante que os estudantes e vocês sempre informem a gente, né? Nesse caso de viagem independentes. E também tem uma outra categoria de viagem, né? Que são as viagens com a Belo Tour. A Belo Tour, não sei se todos vocês já sabem, é uma agência de viagem parceira do FS, né? Eles organizam viagem para os participantes do FS há muitos anos, então eles têm muito conhecimento, eles sabem as nossas regras, conhecem as regras do FS. Então a gente tem confiança, né, neles. Então os participantes podem viajar com a Belo Tour, né? Sem precisar esperar aqueles 3 meses que, por exemplo, são exigidos quando o participante quer viajar sozinho. O participante pode participar da Viagens da Belo também com menos de 3 meses aqui no Brasil. Então, eu queria também falar um pouquinho sobre o porquê, né, que a gente tem essas regras de viagem. Não é porque a gente gosta de dificultar a vida dos estudantes ou dificultar a vida dos voluntários. A gente sabe muito bem que, às vezes, é chato, né, lidar com um participante insistente que quer viajar, quer viajar, quer viajar e não quer respeitar a regra. A gente sabe disso. Mas temos sempre que pensar que a gente está lidando com adolescentes e que o FS, no Brasil, é o responsável por eles. Então, a gente não pode expor esses adolescentes aos riscos, né, que surgem em caso de viagens desacompanhados. Então, as regras são a consequência da política de gerenciamento de riscos do FS Brasil. Então, tomando em consideração, né, qual é a realidade brasileira, a gente determinou algumas regras, né? As principais, como vocês já devem saber, né, são que os participantes não podem viajar sozinhos no Carnaval, não podem viajar sozinhos no Réveillon, porque a gente sabe que aqui no Brasil essas são épocas de alto risco, né, para um menor de idade que não conhece o lugar, que não conhece bem a língua. Então, assim, essas são as regras que derivam de uma preocupação real que a gente tem, né? E a gente tem que resguardar não só o participante, mas também a própria organização, né? Então, não podemos expor os participantes a
a esses perigos. Então, por isso que é muito importante que vocês também conheçam essas regras, que vocês divulguem essas regras para a família hospedeira e para o participante, porque todo mundo tem que estar ciente, todo mundo tem que aprovar essas viagens. E por isso que é importante também que os participantes sempre viajem com o TW assinado, porque naquele caso, o que acontece? Quando o pai assina o TW, a responsabilidade se transfere do FS para os pais. Então, como a gente, quando o participante assina o TW, porque ele não está na companhia de alguém do FS. Então, assinando o TW, a gente está praticamente falando para os pais que não podemos nos responsabilizarem por essa viagem. Então, quem tem que se responsabilizar são os pais naturais. Então, assim, as regras são pensadas realmente por uma questão de gerenciamento de risco e por uma questão de resguardar a segurança do participante e também a organização, o AFS. Bom, aí vou concluir a minha parte falando do mini intercâmbio, que é outro assunto que sempre gera muita confusão. Então, o mini intercâmbio é uma possibilidade que a gente dá aos estudantes para eles conhecerem um pouco mais do Brasil. Mas, mais uma vez, o foco aqui não é o turismo. O mini intercâmbio é a possibilidade do estudante conhecer outro comitê, mas ele tem que ficar em uma família hospedeira do FS selecionada pelo comitê local e ele tem sempre que frequentar uma escola durante o mini intercâmbio, tá? Então, essas são as duas condições básicas do mini intercâmbio. O comitê tem que encontrar uma família e uma escola. Então, os dois comitês, né, o comitê que quer enviar o participante para o mini intercâmbio e o comitê que vai receber o participante do mini intercâmbio, eles têm que se comunicar, né? Tem que ter essa comunicação clara sobre as datas, né? Quando que o participante vai viajar, sobre a família hospedeira, onde que o participante vai ficar, né? O comitê precisa saber os dados da família, né? E também da escola. Então, quando os dois comitês se comunicarem, quando tudo estiver acertado, datas, família, escola hospedeira, aí tem um formulário, né, que os voluntários têm que preencher e mandar para a área de suporte, porque a gente também, claro, tem que estar ciente, né, de onde estamos os participantes, para informar os pais naturais, né. Esse ano, a gente decidiu converter todos os formulários, né, para o formato online, para diminuir um pouquinho a burocracia, né? Então, agora vai ter um único formulário online para mini intercâmbio. A gente vai compartilhar com vocês, obviamente, e também, mais uma vez, todas as informações sobre viagens e sobre mini intercâmbio, inclusive os formulários online, estão no Elo Virtual também. Então, assim, o Elo é a plataforma onde está tudo lá guardado, todas as informações. Então, se vocês não tiverem acesso ainda, por favor, façam uma conta para acessar, né, o Elo, porque todas as informações que vocês precisam estão lá. Então, bom, falei já muito, então concluí a minha parte. Não sei se vocês têm algumas perguntas. Se tiverem, vocês podem mandar no chat. E é isso. E agora a Thaís vai continuar. Bom, vamos lá. Vou tentar aqui compartilhar minha tela. Só um minutinho. Ver se... Eu estou vendo que aqui tem algumas perguntas.
Peraí. A Josiane, que a Josiane escreveu. Eu acho 3 meses muito pouco tempo para permitir viagens independentes. O mini intercâmbio são 6 meses. Então, na verdade, essas regras dos 3 meses é uma regra geral, né? Mas, se vocês acharem, vocês sempre têm, acho que, avaliar também o perfil do participante, né? Se você, e também, eu não falei isso, mas realmente, as viagens só são permitidas se o comitê e a família hospedeira estiverem de acordo com isso. Então, se vocês acharem, pela sua avaliação do participante, que ele não está pronto para viajar sozinho, vocês podem negar a autorização à viagem. Com certeza, tá? Eu não sei se estão agora, estão vendo a minha tela. Você consegue ver, Silvia? Sim. Bom. Tá no mini intercâmbio, né? Isso. Sim. Bom, se vocês tiverem dúvidas ao longo, aí vocês vão, como a Silvia falou, colocando no chat, tá? Só um minutinho, tá? Que tem mais perguntas. A Ana Valéria perguntou, quando será divulgada a planilha de mini? Então, os próximos mini intercâmbios, que são do SH16, né, vão começar a partir do dia 19 de agosto, porque os participantes do SH chegaram em 19 de fevereiro. Então, eu acho que, assim, algumas semanas antes, né, do dia 19 de agosto, a gente vai compartilhar a planilha de mini. Isso, a gente vai divulgar até para as regiões começarem a se organizar, né, o mini intercâmbio do SH. Tá, Ana Valéria? Eu vou falar um pouquinho sobre a questão de trocas de famílias hospedeiras, que é uma questão que dá, assim, a gente tem muitos problemas, porque os participantes acabam trocando de família, a gente, né, no caso a área de suporte fica sabendo depois de 2, 3 semanas, né, às vezes nem fica sabendo, os participantes vão embora e a gente ouve falar que ele estava na casa de alguém. Então, isso é um assunto muito sério, né, dentro da organização, porque o AFS, ele tem um compromisso com os pais naturais, né, e eu digo a rede AFS, de comunicar qualquer troca, onde o estudante está, fornecer telefone, e-mail, né, porque os pais naturalmente querem estar cientes de tudo que acontece com o filho, né. Então, aqui no Brasil, a secretaria, né, executiva, ela é responsável por informar o AFS parceiro de todas as trocas de família. Então, assim, trocar de família é uma coisa que acontece, é esperada, até a gente, na política, né, de qualidade do comitê, a gente pede que cada comitê tenha pelo menos uma família SOS, porque sempre acontece em todos os ciclos, assim, um estudante que precisa trocar de família, ou troca de família porque há assim, não há uma compatibilidade, né, entre família hospedeira e participante, ou o participante quebra muitas regras e a família pede para sair, até a gente acertar a situação ele tem que mudar, ou a família tem um evento, né, ao longo do programa, alguma coisa acontece que eles não podem mais hospedar. Então, assim, a gente tem que estar sempre preparados, né, para esse acontecimento. E quando não é uma situação urgente, né, que a gente sabe que, assim, urgente você tem que mudar de uma hora para outra, muda e avisa depois. Quando não é uma situação urgente, programada, o que a gente pede é que os comitês informem a Secretaria Executiva, né, a área de suporte, com pelo menos 3 dias de antecedência. Por quê? A gente precisa sempre do novo formulário, né, da família, o termo de parceria, e a gente precisa ter um tempo hábil para informar o AFS parceiro e ele informar a família natural. Casos de emergência, o comitê tem toda a autonomia de mudar o estudante, mas precisa avisar a gente no mesmo dia,
que a gente precisa estar ciente do que está acontecendo. Então, passa pelo menos os dados básicos e no outro dia a gente vai pegar o application da família, né, com fotos. Então, esse é um assunto assim que sempre gera problemas para a gente, porque vem acontecendo muito, troca de família, a gente não fica sabendo, e é muito ruim para a UFS, e eu falo por experiência do outro lado, né? A gente recebeu um e-mail falando, olha, fulaninho trocou de família há 2 semanas. E aí você tem que ligar para um pai e falar, olha, seu filho mudou de família há 2 semanas. Assim, isso gera uma total falta de credibilidade na organização, né? Então, isso assim, a gente conta com a parceria, né, dos comitês de estarem sempre informando a gente com antecedência ou no mesmo dia da mudança, não depois, né, que isso gera muitos problemas para a gente. Uma outra questão que eu vou falar é sobre ferramentas de suporte, né? Então, como eu falei, mudança de família acontece por diversos motivos, mas tem alguns motivos que desencadeia com um participante, né? Então, assim, ao longo do programa, o estudante ele está num processo de adaptação, né? Ele está num ambiente novo, ele não conhece a língua, ele não conhece como as pessoas se comportam, né? E ele, quando ele chega no Brasil, ele traz um modelo de casa, né? Então, ele vai se comportar como ele foi criado, como ele aprendeu a conviver naquele meio lá fora. Mas aqui no Brasil é diferente e a gente chama esse processo, né, os primeiros 3 meses, de adaptação. Só que ao longo, né, do programa tem estudantes que não conseguem entrar naquela caixinha, né? E aí a gente precisa, isso é um papel do conselheiro, em cooperação com o presidente do comitê e até, em alguns casos, envolver o conselheiro regional, é mostrar para o estudante o que ele está fazendo errado, né, quais os desafios dele e propor ações. Então, a gente existe ferramentas, né? A gente utiliza ferramentas de suporte. Então, algumas, né, que são as principais, que é a redação reflexiva, né, o plano para sucesso, o statement, né, que é como se fosse o estudante afirma algumas coisas, né, e o support agreement, que ele é na parte mais documental, né, ele seria antes de um retorno antecipado, né, e tem também a questão do aconselhamento regional. Então, assim, são ferramentas. Eu não vou me aprofundar muito, mas, assim, eu queria mostrar para vocês que existem, né? E, basicamente, se vocês perceberem, todas essas ferramentas, 4, são ferramentas escritas. Então, um dos principais desafios, né, quando a gente convive com uma outra cultura, às vezes, se fazer entender na linguagem oral. Então, a escrita visualmente é muito mais fácil para o estudante entender o que está errado e o que as pessoas esperam dele, né? Então, sempre que possível, o conselheiro, né, ele tem que utilizar dessas ferramentas antes de tomar qualquer decisão aí drástica. E tem também a questão do aconselhamento regional, né, que dentro da estrutura de suporte, a gente tem um voluntário que é escolhido pela região, né, pelos presidentes de comitê durante a convenção regional, e esse voluntário geralmente é um voluntário experiente, que já orientou localmente vários estudantes, e ele tem esse cargo regional para ajudar os estudantes da região, né. O UFS, ele não é, o objetivo é educacional, não é uma organização de, errou, tchau, né. Então, a gente sempre está dando oportunidades para os estudantes crescerem, aprenderem, que esse é o objetivo do programa. Todas essas ferramentas precisam passar pela área de suporte, pelo menos informar que a gente vai trabalhando junto, né? E o presidente do comitê precisa estar envolvido também, né? Assim, o conselheiro local, ele não trabalha sozinho.
em alguns casos, dependendo da gravidade, a gente envolve também o conselheiro regional, tá? Mas, assim, se vocês precisarem de mais detalhes, a gente depois pode fazer uma sessão informativa só sobre isso, que ele é bem profundo, tá? E aí, falando um pouquinho sobre o retorno antecipado, que ele é uma consequência, né, de um comportamento do estudante ou de uma situação que ele passe durante o programa, né? O ER, né, que é o famoso ER, ele tem 4 tipos, né? Tem o ER por razões pessoais, né? É o que a gente chama assim, tem estudantes que decidem ir embora, não quero ficar aqui, isso aqui não é para mim, né? Ou se não ele tem alguma coisa para resolver, precisa voltar para a escola antes da data do retorno, e aí ele pede o ER. Esse ER, ele é todo, o estudante arca com todo o custo, né? Então, ele vai remarcar a passagem internacional dele para a data que ele quer voltar, ele vai comprar o doméstico, né, da cidade dele até o aeroporto no Brasil, e ele vai precisar táxi, o que precisar, ele vai arcar com isso. E ele não tem o suporte do FS, não vai ter um voluntário no aeroporto, não vai ter ninguém ajudando. É totalmente, assim, pessoal mesmo, ele vai por conta própria, tá? Qual o papel do conselheiro, né? Muitas vezes, um ER por razões pessoais esconde um outro motivo, né? Às vezes uma insatisfação, uma incompatibilidade assim do estudante com a família, sabe? Ele não quer entrar em conflito e aí ele decide ir embora. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, saber diferenciar, né? O que é por razões pessoais e o que é uma insatisfação do estudante, né? Se é uma insatisfação do estudante, a gente vai procurar ajudá-lo, tentar entender se tentar reverter, né, esse R, porque nosso objetivo, como eu falei, não é que o estudante retorne insatisfeito, né? A gente tem um compromisso com ele, toda uma proposta educacional. Então, esse seria um dos papéis do conselheiro nesse tipo de ER, né? O outro ER, por razões médicas, ele é quando o estudante ele é acometido por alguma doença, né? Alguma enfermidade dentro do programa que faz com que ele não consiga, ele precisa de um tratamento e esse tratamento requer que ele fique com os pais naturais, né? Esse tipo de ER, ele não é um ER que o FS decide, ER por razões pessoais, então vamos fazer o ER. Ele é sempre acompanhado por uma recomendação médica. Então, por exemplo, o estudante, vamos supor que ele, durante o programa, ele desenvolva uma depressão, né? O FS vai levá-lo no médico, ele vai ter uma avaliação e a gente vai perguntar para o médico, olha, ele tem condições de ficar no programa, seguir a sua rotina, né, escolar, ou ele tem que voltar para casa fazer um tratamento? Se o médico achar melhor que ele precise, né, que ele vai precisar de um retorno para se tratar, aí o FS vai fazer todo esse processo. Esse R, ele é custeado, assim, pelo nosso seguro, né, porque o seguro entende que o estudante adoeceu durante o programa e aí ele arca, né, se precisar de um chaperone médico, o que precisar, por exemplo, uma remoção de ambulância, dependendo do caso, o seguro vai cobrir, tá? Esse tipo de ER é um ER, assim, bem complicado, a gente precisa muito sempre do apoio do comitê, do conselheiro, né? Porque ele demanda, às vezes, muita papelada, assim, né? Muitos médicos levar, então a gente precisa sempre, o apoio local é essencial nesses casos, tá? O outro tipo de R é por quebra de regras, né? Então,
eu não sei se vocês sabem, mas o UFS tem, além das regras de viagem, tem as 4 regras de ouro, né? As regras de ouro, o participante quebrou essas regras, a gente solicita um retorno imediato, né? Que são regras bem sérias. E tem a questão das regras de viagem, que a gente tenta sempre aplicar uma ferramenta de suporte, fazer o estudante entender os riscos, né? E se a gente perceber que isso é uma coisa recorrente, que ele não tem um cuidado com a segurança dele pessoal, aí a gente pode solicitar um R por quebra de regras, né? Também a gente precisa estar sempre documentando tudo o que está acontecendo, sempre em contato, né? Comitê com área de suporte, tá? E o outro R, que é o mais difícil, é o R por não adaptação, ou por uma questão comportamental. É muito difícil você provar que o estudante não está se adaptando, né? Então, como é que a gente prova isso, né? Mostrando para os pais e para o UFS parceiro que o UFS, aqui no caso Brasil, ele prestou todo tipo de apoio, usou as ferramentas de suporte, fez vários aconselhamentos, né? E assim, a gente não percebeu progresso. E aí a gente chega numa situação que o UFS precisa que o estudante retorne, porque não tem condições de mantê-lo mais no programa, né? É a mesma coisa que acontece com o brasileiro, né? Mas isso é tudo um processo, né? Você não pode chegar hoje, falar, eu quero que o estudante retorne por não adaptação, sem mostrar que houve um acompanhamento, sem ter enviado relatórios anteriores, porque isso é uma evolução, né, esse R. O que é muito importante? O conselheiro sempre documentar os contatos mensais, né? E colocar verdadeira, assim, de fato o que está acontecendo, porque eu percebo, por exemplo, tem muito contato mensal que o menino está muito bom, muito bom e muito bom, aí no outro dia me ligam que é um R, entendeu? É assim, mas eu não coloquei no contato mensal porque, coitado do menino. Não, tem que colocar toda a evolução, né? A gente precisa ir acompanhando. Então, esse é o R mais difícil, né? Complicado, que exige também muita paciência do conselheiro, muita documentação também. A gente pede sempre muitos relatórios, né? O que aconteceu, faz muitas perguntas, porque a gente precisa entender. Até porque o pai que está lá do outro lado, ele quer entender o que está acontecendo, né? Ele vai pedir detalhes, tá? Bom, R's, assim, também é um assunto que requer muitos debates, né? Tem bastante informação, e aí se vocês precisarem, a gente pode mandar material, né? Conversar sobre isso mais para frente, tá? Algumas observações importantes, né? O ER, ele não é uma coisa assim que a gente, hoje vamos pedir um ER, aí amanhã, não, coitado, deixa ele aqui, né? O ER, ele é uma coisa séria, o ER, ele é uma quebra de contrato do FS. O FS, ele é basicamente, o FS chega à conclusão que, olha, a gente não tem como manter o estudante aqui e a gente está mandando ele para os braços dos pais, né? Então, e os pais não aceitam, né? O pai, ele investiu um dinheiro, né? Além da questão financeira, tem a questão emocional no sentido que o estudante foi preparado um ano, né? Os pais sonharam com aquela experiência dele, o menino sonhou também, né? Todo mundo. E aí o FS decide devolver o menino e não devolve nenhum dinheiro, né? Então, os pais acabam tendo um prejuízo. Isso acaba levando realmente um descontentamento e acaba que os pais tentam interferir bastante, os pais naturais. Por isso que o R a gente tem que estar muito ciente, muito firmes nessa decisão, né? Todos os envolvidos. Então, é um processo que a gente vai conversando com o comitê, com a família hospedeira e chega a essa conclusão, né?
a decisão também do ER não é de uma pessoa, né, de um grupo, então, e aí por isso que tem que estar todo mundo cientes e conformados, não, essa é a decisão certa, tá? Porque a gente precisa realmente mostrar uma coerência, uma credibilidade, passar documentação, e além, até por o FS parceiro, né? Você ficar pedindo um ER e depois voltar atrás, por exemplo, se você, no caso do FS Brasil, né? Se eu ficar pedindo toda hora ER para o FS Alemanha e voltar para trás, quando eu pedir novamente o FS Alemanha, não vai acreditar, né? Falar, vocês não são sérios. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Um pequeno glossário aí, vocabulário, né? Que o FS é cheio de siglas. Então, CE, né, que a gente fala, é a Secretaria Executiva. ER é o Early Return, né, do estudante, o retorno antecipado. TW é o Travel Waiver, que é a autorização de viagem. O DR é o diretor regional, que ele é eleito pelos presidentes de comitê, né, durante as convenções regionais. O DA é o diretor administrativo, também é eleito regionalmente. O CA, né, é o Support Agreement, que é o documento que, antes de um retorno antecipado, a gente geralmente usa quando é uma situação bem séria já. O PP, né, o Parent Permission, que é um documento que, quando o participante viaja para fora do país, né, na companhia da família hospedeira ou da escola, os pais naturais precisam assinar, eles precisam estar cientes que o menino está saindo do Brasil, né, tá? Mesma coisa do brasileiro, o brasileiro vai para algum outro país, o pai natural aqui no Brasil precisa assinar o PP para permitir a viagem dele, tá? Com a família hospedeira e com a escola. E o PR, que é o Program Release, é quando o estudante se desliga do programa. Então, a gente tem uma data, né? O FS trabalha em grupos, então os estudantes viajam juntos e retornam em grupo. Se o estudante, não quero voltar nessa data, quero ficar mais tempo. Aí a gente tem todo um procedimento e aí os pais assinam um PR, que é se responsabilizando pelo estudante após a data do programa, tá? E é isso, foi bem uma pincelada, eu não sei se vocês têm dúvidas. A gente, assim, não pretendeu cobrir, né, todos os aspectos da área de suporte, porque realmente uma hora não dá. Mas eu queria mostrar, assim, algumas informações bem gerais, né, para começar o novo ciclo da forma certa. E, bom, hoje o Rangel, né, que cuida de recebimento, disse que chegaram todas as colocações, né, de todos os estrangeiros que vão chegar, então tá tudo certo, né? Tá tudo pronto. E então, boa sorte pra gente, né, pra vocês, com esse novo ciclo. Não sei se tem mais alguém, né, que tem perguntas, mas no chat não estou vendo nenhuma outra pergunta. Você, Thaís, está vendo alguma pergunta? Não, eu Não, né? acho que foi muito bom, né? Ninguém tem dúvida, Tá na dúvida. a gente sanou todas as questões. Mas é isso, como a Silvia falou, é uma pincelada, né? A gente não pretende esgotar o assunto, até porque na área de suporte a gente nunca esgota o assunto. Quem está mais tempo na organização sabe. E qualquer dúvida, o nosso e-mail é bra.suporte, né, @fs.org. E é isso, assim, acho que também, se vocês tiverem sugestões, gostaria de saber um tema no futuro, aí a gente pode organizar e fazer uma outra sessão informativa. E a gente vai compartilhar com vocês, né, essa apresentação em PowerPoint. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, né, vocês podem também escrever para o nosso e-mail, né?
A Ana Valéria perguntou, houve mudanças de regras de viagem? Sim, a gente alterou o documento de regras de viagem, mas assim, foram pequenas mudanças. A gente divulgou no informativo semanal, acho que, não sei, não lembro se foi 2 semanas atrás, acho que foi no começo de julho. Mas acho que nem todo mundo lê todo o informativo, né? Então, porque é muita informação. Então, de repente, a gente pode, né, Thaís, podemos enviar mais um e-mail só para chamar a atenção sobre esse ponto, né? Da mudança de regras, mudança de formulário, né? O que você É, acha? mudança significativa não teve. A gente teve Não. mais uma adequação na forma como o documento se Sim. apresentava. Teve muita, assim, inserimos mais informações no sentido que não estava muito claro de que viagens com voluntário e família hospedeira, a família e o voluntário tem que avisar o presidente do comitê. Isso às vezes acontecia do menino ter viajado e o presidente do comitê nem sabia onde ele estava. Então, assim, a gente precisa saber mesmo, porque tem uma emergência, eu preciso saber o endereço onde esse menino está, né? Então, isso a gente inseriu algumas informações nesse sentido, mas mudança significativa não, a gente não fez, tá? É, Bom, é sim, isso. exato. É, espero que vocês tenham gostado e boa sorte com o NH16. Tenho certeza que vai dar tudo certo e a gente vai estar aí para dar apoio para vocês, tá bom? Com Um certeza. Muito abraço. obrigada por esse tempinho que vocês dedicaram para a gente. E muito obrigada mesmo. Boa noite para todos. Tchau.